Olá, é uma alegria estarmos aqui mais uma noite ou uma tarde, não sei quando você está participando do seu pequeno grupo, da sua célula, mas refletindo na palavra do Senhor. Nós estamos na série de ministrações sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ao menos a primeira carta que chegou à nossa mão, e no capítulo 7, do versículo 17 ao 24, Paulo fala sobre algumas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja e ele usa 3 vezes a mesma expressão que está citada no versículo 17, no versículo 20, no versículo 24, que diz assim: cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Com palavras um pouco diferentes, se repete essa mesma afirmação por 3 vezes. Isso nos dá um entendimento de que Paulo esteja nos ensinando que quando nós nos convertemos, há uma recomendação por parte de Deus, que existem algumas coisas que precisam ser mantidas da forma como elas eram antes de nós nos convertermos. Porque há um propósito na parte de Deus em nós sermos chamados da forma ou do lugar, ou da maneira que nós fomos chamados, no lugar que nós fomos chamados, no contexto que nós fomos chamados. É claro que aqui Paulo não está aconselhando que alguém ou uma família permaneça numa situação de pecado, e nem trazendo uma mensagem de passividade social, dizendo que nós não podemos galgar ou buscar ou pedir a Deus que possamos progredir na vida, na família e em todas as áreas. Mas Paulo aqui está falando, usando 2 exemplos. Primeiro ele fala da circuncisão. Havia uma discussão no meio da igreja sobre aqueles que eram circuncidados e aqueles que não eram circuncidados. E nós sabemos que a circuncisão é uma marca do judeu. Então Jesus fala de uma condição nacional. E depois o apóstolo Paulo, depois o apóstolo Paulo fala aos Coríntios sobre o problema da escravidão. E aí nos chama a atenção porque Paulo diz: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Enfim, eu quero resumir dizendo que Paulo aqui está incentivando a igreja a uma vida de contentamento em primeiro lugar. Muitas vezes pelas reclamações, muitas vezes pelos questionamentos, nós podemos impedir aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida. Paulo diz: cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Mais do que isso, há uma expectativa no coração de Paulo que um crente pode frutificar no lugar onde ele está. O maior alvo da igreja, o maior alvo da fé, o maior alvo do Evangelho de Cristo não é uma transformação social, mas uma transformação pessoal. A partir de uma transformação pessoal, a partir de uma transformação do indivíduo, nós vamos individualmente transformar a sociedade dentro do possível. Mas Paulo está dizendo: cada um permaneça no lugar onde está. Cada um se contente, estou parafraseando, com aquilo que o Senhor fez. E cada um não olhe como empecilho a sua situação para servir ao Senhor. Pelo contrário, frutifique onde está. Eu gostaria que você, junto com o seu líder de célula, com o facilitador dessa reunião, pudesse pensar um pouco sobre a carta que Paulo escreve a Filemão, que fala sobre um escravo de Filemão que ele conhece na prisão. E como Paulo não reivindica alguma mudança ou transformação social, mas mais do que qualquer coisa, ele envia Onésimo, que é esse escravo, de volta ao seu senhor, a Filemão. Eu sei que é um assunto muito complicado. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, escute a mensagem desse domingo, que nós, em pleno tempo de tanta polarização, de tanta reivindicação das coisas sociais, podemos entender um pouco melhor qual é o propósito do Evangelho de Cristo. E esse é transformar o coração com vistas à vida eterna. É claro que na transformação do Evangelho, tudo ao nosso redor acaba mudando, mas o papel da igreja é de pregar o Evangelho. Esse Evangelho que transforma o coração do pecador. Esse Evangelho que produz salvação no coração daquele que estava perdido. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ver, através da vida de Paulo e a carta que ele escreve a Filemão sobre o escravo Onésimo, como é possível, até numa situação de escravidão, nós servirmos ao Senhor, obedecermos a Deus
e testemunharmos do amor de Jesus. Que o Espírito Santo te anime, que através dessa palavra você possa estar animado para olhar para as suas circunstâncias, olhar ao derredor e ver que é possível sim servir ao Senhor, onde e na condição que você está. É possível testemunhar e é possível frutificar no lugar onde Deus nos plantou. Que Deus te abençoe.